Olá a todos, eu sou a professora Ana Ricoeiro e a dica de hoje é sobre que gramática usar para estudar e aprender espanhol. Trago então duas gramáticas, a capa verde e a capa amarela. A gramática verde é La Gramática de Espanhol para Brasileiros. É uma gramática específica para brasileiros, ela foi elaborada para brasileiros que querem aprender espanhol, então eu enumero 9 qualidades, 9 vantagens que eu vejo nessa gramática. Vou apresentar rapidamente, depois retomamos cada item. Então, essa gramática ela traz explicações esquematizadas e claras, ela traz exemplos, ela traz notas específicas sobre questões que merecem um olhar mais atento, ela traz exercícios para todos os conteúdos com gabarito. Ela também inclui um apêndice comparativo, também de questões que merecem um olhar mais específico, questões que merecem ser comparadas entre o espanhol e o português. Ela apresenta também um modelo básico de conjugação verbal. Ela traz um glossário com termos que são importantes, termos em conta e termos que estão dentro da gramática. Em algum momento de dúvida, a gente pode recorrer a esse glossário e ter também uma consciência metalinguística desses termos. Ela traz um portal virtual que remete o leitor para aulas que vêm como um complemento para conteúdos que a gramática apresenta. E também ela traz a vantagem de ser uma gramática escrita em espanhol. Ela é 100% escrita em espanhol e, como eu sempre defendo, estudar o espanhol através do espanhol dá mais trabalho, mas favorece a aprendizagem. Então, são essas 9 questões que eu destaco e agora eu vou passar uma por uma e vou mostrar algumas imagens, comentar, enfim, todas estas questões. Bom, esta parte que eu peguei para explicar, para mostrar que a gramática traz explicações esquematizadas e claras, além de exemplos, ela é a 100ª questão que a gramática traz. Então, a gramática traz 100 tópicos, 100 questões. A última dessas questões são os marcadores argumentativos. Os marcadores argumentativos, que podem ser também chamados de conectores, como está aí na primeira coluna, são elementos da língua muito importantes, tanto para o discurso oral como escrito. São elementos que integram o que a gente designa por coerência e coesão dentro do discurso. São elementos que estão presentes também numa série de exames, de testes de proficiência. Então, é uma questão importante que a gramática traz, sem dúvida. E aqui a gente pode ver no exemplo, por exemplo, o primeiro conector é o aunque, e tem a explicação, né, a função desse conector e o exemplo. Então, com base no exemplo e na explicação da função, a gente já tem uma ideia mais clara do que é um aunque. Então, por exemplo, aqui no exemplo, aunque llovía mucho, el concierto no se canceló. Então, ainda que estivesse chovendo muito, ainda que chovesse muito, o concerto não se cancelou. E aí a gente vai ver a função do aunque, que é introduzir um acontecimento que não impide a realização de outro. Então, ainda que estivesse chovendo, não se impediu o acontecimento do concerto. Tá? Então, esse esquema me parece um exemplo de uma explicação esquematizada e clara e que traz também um exemplo. Depois seguem os outros conectores também apresentando o conector, a função e os exemplos. Certo? Bom, a terceira questão são as notas específicas sobre questões importantes. Então, em alguns conteúdos aparece uma bandeira vermelha.
E quando aparece essa bandeira vermelha, o autor do livro é o professor Adriaan van Roel. Adriaan van Roel, então, está indicando que aquele tópico, aquela questão, merece um olhar mais específico. Por quê? Porque tem alguma coisa que deve ser pontuada e vista com maior atenção. Então, são as notas específicas simbolizadas, indicadas pelo ícone da bandeira vermelha. Tá bem? Aqui a referência é ao conector sino, então ele diz en sino que também. Esse conectorzinho que está aí dentro, o que, solo se admite quando a segunda parte da oração inclui um verbo conjugado. Então, ele favorece, ele motiva, ele fomenta que o leitor, que quem está estudando, observe esses detalhes e volte para os exemplos para ver, então, o funcionamento dessa partícula Q, desse conector Q, no caso, nesse exemplo, certo? Bom, a vantagem, a qualidade, a quarta vantagem da gramática é com relação aos exercícios sobre os conteúdos com gabarito e videoaulas, perdão. Então, todos os conteúdos apresentam exercícios, né? Então, tem o conteúdo e tem o exercício, e além disso tem também o gabarito, né? As respostas desses exercícios que são propostos, e alguns vão incluir também videoaulas, certo? Uma questão interessante aqui nos exercícios propostos é que não são exercícios 100% mecânicos. Eles não são exercícios mecânicos. Aqui, o caso do exercício é preenchimento de espaços, de lacunas, onde terão que ser encaixados os conectores adequados. Então, traz 4 conectores. Cada conector ele tem uma função diferente, como a gente pode ver aqui já detalhado, né? Cada um tem uma função, um é negar, o outro é introduzir acontecimento e incorporar mais informações. Nós sabemos que os conectores eles cumprem essas diferentes funções, né? De oposição, de concessão, por exemplo. E aqui o que eu destaco é que o exercício não se reduz à simples identificação dessa função, mas ele vai mais além na medida em que ele pede, como a gente vê aqui, tem 3 caixinhas, né? Em que ele pede que o leitor, o estudante da gramática, ordene estes 3 parágrafos de forma que este texto, né? Este texto composto por 3 parágrafos, ele tenha uma coesão e uma coerência também, né? Então, além de colocar os conectores nas suas devidas caixinhas, de acordo com as funções internas de cada parágrafo, ele ainda pede que o leitor organize esses 3 parágrafos de forma que haja uma coerência entre as 3 partes. Então, ele tem também essa qualidade de também fazer exercitar não só as mini funções internas, como também aspectos de coerência e coesão dentro de todo o texto que é apresentado aqui no caso. Com relação às videoaulas, eu peguei um outro exemplo de um outro exercício, que é com relação aqui, como a gente pode ver, a apócope de adjetivos, né? Então, aqui estão 2 caixinhas, e, cada uma correspondente a um mini texto, né? Um texto pequeno. Então, está na primeira caixinha buen, qualquer, gran, primeir e terceiro. E para o outro texto, se repetem algumas, como qualquer, gran, mal, san e san. Novamente é um exercício de completar os espaços com os adjetivos apocopados ou não.
e aí também está mais uma qualidade da gramática, que ela faz o leitor pensar mais, exercitar mais a questão da sua aprendizagem, porque não é somente jogar, por exemplo, a apócope de primeiro, que está aqui como primeiro, ele indica que talvez tenham que exercitar, conjugar a questão do gênero e do número. Então, a forma se mostra aqui na caixinha como apocopada, mas pode ser que não seja o uso da apócope. Então, fomenta uma maior reflexão, um maior estudo para chegar à realização do exercício, certo? E o que temos aqui? Temos, então, a indicação que, escaneando este código, o leitor da gramática vai ser remetido, vai poder entrar numa videoaula que funciona como um complemento deste conteúdo. Então, para alguns conteúdos, há também uma videoaula com uma professora, com um professor, explicando, aqui no caso, sobre a apócope dos adjetivos. O tópico 5, que eu destaquei como qualidade, como vantagem desta gramática, é um apêndice comparativo que traz 17 itens, 17 questões que merecem essa comparação entre o português, entre o sistema do português e o sistema do espanhol. O recorte que eu fiz diz respeito aos heterogenéricos. Os heterogenéricos são palavras que têm, entre o português e o espanhol, tem o gênero diferente. Então, por exemplo, no português se diz a aguardente, no espanhol é el aguardiente. E ao contrário também, palavras que no português são do gênero masculino, no espanhol são do gênero feminino. Por exemplo, no português é o leite, no espanhol é la leche. No português é o mel, no espanhol é la miel. E vários outros mais clássicos que a gente vê mais repetidamente, como la sal, la sangre, em espanhol, que no português é, por exemplo, o sal, o sangue. Então, é uma lista de algumas dessas palavras que têm essa variação de gênero do português para o espanhol e vice-versa. Bom, essa parte dos apêndices comparativos, ela é composta por 17 tópicos. Então, são 17 aspectos que o autor nos oferece, que merece esta comparação entre o sistema do português e o sistema do espanhol. Muito bem? Além dos apêndices comparativos, a gramática também oferece um modelo de conjugação verbal que vai servir para praticamente todos os verbos do idioma, porque depois vem uma lista com com vários verbos, e esses verbos vão se encaixando, ele vai indicar em que modelo de conjugação os verbos se incluem, certo? Então aqui eu coloquei, como vocês podem ver, são os verbos, a princípio são verbos regulares, no presente do indicativo, obviamente que esse modelo de conjugação verbal apresenta todos os modos, dentro de cada modo, todos os tempos. E vai destacar também as irregularidades dentro de cada verbo. Tá? Então, aqui estão os verbos regulares, os terminados em ar, ir. Depois vai apresentando onde está a irregularidade dentro de cada verbo. Por exemplo, aqui, ditongação. Por exemplo, o verbo acertar, ele vai ser conjugado, em algumas pessoas vai ocorrer a diptongación, como dizemos em espanhol. Acertar é acierto, querer es quiero,
preferir, es prefiero, e assim vamos trabalhando, a gramática vai apresentando estas irregularidades dentro das conjugações. Aqui também, dando continuidade à parte da conjugação verbal, vai apresentando outros tipos de irregularidade, como, por exemplo, o verbo valer, no presente vai ser valgo, yo valgo, tu vales, ele vale, e assim também ocorre em outros verbos que têm esse mesmo tipo de regularidade, como salir, yo salgo, tu sales, ele sale, yo traigo, tu traz, ele trae, e assim outros verbos que vão apresentando o mesmo tipo de irregularidade, certo? Depois vem os câmbios vocálicos e outras irregularidades que também ocorrem nos verbos, muito bem detalhada e grifada com outra cor quando ocorre a irregularidade. A sétima questão é um glossário, que também traz essa informação sobre algumas palavras que no decorrer da leitura o leitor pode se deparar e pode então ir buscar neste glossário, por exemplo, o que é o acento diacrítico, o que é la coma, o que é la comicha doble e outras questões que merecem também estar presentes no glossário. São palavras, termos que são mais específicos desse campo da linguística, da linguagem, que nem todos que não estão estudando assim diretamente com este campo conhecem. Então é interessante ter este glossário que trata de informar o que são essas palavras, descrever o que são essas palavras. Bom, a oitava qualidade que eu destaco nessa gramática é que essa gramática oferece, como a gente já viu na parte da videoaula, né? Da videoaula das apócopes, esta gramática ela traz um complemento que é um portal virtual. Então, mediante aquele código, o leitor, em posse da gramática, tem acesso a este material que está no portal virtual, que se compõe não só das videoclasses, das videoaulas, mas, como a gente pode ver aqui, ele traz, por exemplo, modelo de exames do diploma de espanhol em língua estrangeira, né? Que é um certificado um diploma que oferece, que é um certificado de proficiência em espanhol como língua estrangeira, né? Ele é um certificado reconhecido internacionalmente, ele não tem uma vigência, a vigência dele é indefinida, né? Quer dizer que em posse desse certificado ele vale para sempre, não tem que ser renovado. Então esta é importante, e também a gramática traz atividades interativas e, como disse, as videoaulas. A gente pode ver um pouco mais detalhado aqui sobre o exame de espanhol, diploma de espanhol como língua estrangeira, que é o DELE. Esse exame ele tem 3 níveis, ele se apresenta em 3 níveis, e aqui a gramática traz modelos de exame, tanto da prova auditiva como da prova escrita. E esse exame, esse modelo de exame, eles podem ser baixados, né? Aqui no caso a gente está vendo a parte auditiva, né? Aqui descarregar pode ser baixada para ser ouvida no momento que o leitor quiser. Bom, então além de trazer esse modelo de exame do DELE da prova auditiva, também traz o modelo de exame do DELE escrito, né? Então, são vários, alguns arquivos que podem ser baixados. Então, DL1, DL2 e DL3. Com relação às atividades interativas, funciona de forma bastante lúdica, né?
Aqui tenho alguns exemplos. Qual é a diferença entre hablar e decir? Então, os exercícios trago como exemplo. Aqui, no caso, é bem interativo, é de arrastar. Então, afirmar, opinar, relatar algo. Então, se refere a hablar ou se refere a decir? Conversar, comunicar-se, hacer uso del lenguaje, é hablar ou é decir? E assim vai ser, essas questões, essas descrições vão ser arrastadas e confirmadas ou não. São atividades interativas. E por fim, as videoaulas, como a gente viu anteriormente, são mini-aulas, né, com referência à página e ao tema, né? Então, o leitor do livro tem acesso a uma mini-aula sobre acentuação, tem acesso a uma mini-aula sobre apócope, sobre os usos do lo e assim sucessivamente com outros conteúdos, certo? Aqui, retomando, né, como nós vimos o código de escaneamento para, então, ser remetido a uma videoaula, no caso, sobre a apócope dos adjetivos. Bom, então, terminamos essa parte da gramática de espanhol para brasileiros e entramos, então, na segunda gramática, a segunda sugestão, que é o manual da Real Academia Espanhola, um manual que reúne os 2 volumes da última gramática da língua espanhola, da Real Academia, e é uma gramática mais complexa, mais completa. Essa gramática tem quase 1000 páginas, ela se chama manual, como disse, ela reúne os 2 grandes tomos da gramática, que são esses 2 maiores, que estão aqui à minha esquerda. Então, esse manual, ele é um manual mais completo, mais complexo, obviamente todo escrito em espanhol, que vai servir para quem quer aprofundar um pouco mais as questões, cada questão linguística com relação à sintaxe e à morfologia da língua espanhola. Então, fica aqui a sugestão, uma vez mais. Nós vimos, né, nessa pequena dica sobre gramáticas, 2 gramáticas, uma gramática específica, elaborada especificamente para brasileiros, e uma gramática que não é elaborada especificamente para brasileiros, é elaborada para aprofundar os conhecimentos sobre a língua espanhola de uma forma mais completa, muito mais aprofundada, que é o manual que reúne os 2 tomos da última gramática da língua espanhola, da Real Academia Espanhola. Muito bem, espero que tenham gostado, fica a dica e seguimos nos próximos posts com mais novidades, com mais sugestões de materiais para estudar e aprender espanhol de forma efetiva, com qualidade e garantia.